Olá, muito boa tarde. Cá estou para mais um vídeo explicativo acerca do despacho 7247 de agosto de 2019, que explica e aplica o artigo 12º da Lei 38 de agosto de 2018, que inclusive está no Tribunal Constitucional para ser avaliado e, de preferência, conforme o pedido de 79 deputados em 2019, não ser aplicado às escolas. Então, o despacho 7247, que claramente impõe a ideologia de género à escola, no seu artigo 4º, mecanismos de detecção e intervenção, diz o seguinte: 1. As escolas devem definir canais de comunicação e detecção, identificando o responsável ou responsáveis na escola a quem pode ser comunicada a situação de crianças e jovens que manifestem uma identidade ou expressão de género que não corresponda à identidade de género à nascença. Aqui está a ideologia de género. Não és o que nasces, mas sim aquilo que tu pensas que és e que sentes que és. Aquilo que eu pretendo fazer é fazer algumas perguntas a este artigo 4º, nomeadamente ao ponto 1. Perguntas como: o que é que significa alguém que detecte, não é? Comunicação e detecção, identificando o responsável ou responsáveis na escola a quem pode ser comunicada a situação de crianças. Quem é que vai comunicar a situação? Quem são essas pessoas? Tipo um olheiro, como os olheiros do futebol? Quem é que vai detectar a identidade ou expressão de género profundamente sentida pelo indivíduo? Baseados em quê? Se um menino gostar de brincar com bonecas, é menina? Se uma menina gostar de jogar futebol, é rapaz? De acordo com a linha C do artigo 5º, não se deve recorrer também a estes procedimentos apenas quando a vontade expressa dos pais, encarregados de educação ou representantes legais da criança ou jovem assim o exijam. Sim, porque no artigo 5º, a linha C, podemos ler o seguinte: garantir que a aplicação dos procedimentos definidos nas alíneas anteriores, nomeadamente esta que eu acabei de ler agora, respeita a vontade expressa dos pais encarregados de educação ou representantes legais da criança ou jovem. Não a aplicação dos procedimentos conforme a escola quer, orientada pelo Ministério da Educação. Não é assim. Aqui, no documento, diz que os pais têm a última palavra, se bem que isto não é verdade de todo. Será que não deveriam ser postos em prática, não é? Essa proteção não deveria ser posta em prática? Quando o aluno se encontra em situação de perigo e denuncia que se encontra nessa situação? E, já agora, só vale quando é um problema de cariz sexual, de identificação sexual? Não vale quando é porque é perseguido, porque é gordo, porque é magro, porque usa óculos? Não vale? É só quando é uma situação na área da sexualidade da criança e do jovem? Não há o risco de violar a privacidade da criança ou jovem em questão? Os mecanismos de detecção e intervenção previstos no artigo 4º
não podem tornar mais visíveis situações e opções dos jovens a que os próprios não querem dar visibilidade, mas se manter privadas? Ou o privado passou a ser político e público? Ponto 2 do artigo 4º. A escola, após ter conhecimento da situação prevista no número anterior ou quando a observa em ambiente escolar, deve, em articulação com os pais, encarregados de educação ou com os representantes legais, promover a avaliação da situação com o objetivo de reunir toda a informação e identificar necessidades organizativas e formas possíveis de atuação, a fim de garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável da criança ou jovem. A pergunta aqui é: e se a família preferir levar o seu filho, criança ou jovem, no caso, não é? A um psicólogo ou a um psiquiatra para que a criança aceite o seu sexo de nascença e se identifique com ele? Não sei se o amado ouvinte sabe, mas a escola pode denunciar os pais a uma associação LGBT, à ILGA Portugal, à CPCJ, caso estes contrariem aquilo que o filho sente em relação à sua sexualidade. Sabiam? É proibido os pais levarem o filho a um psicólogo ou a um psiquiatra com a ideia de os profissionais de saúde o orientarem a identificar-se com o seu próprio sexo biológico. É considerado transfobia e um ataque dos pais às crianças LGBT. Sabiam disso? Então, informem-se, por favor. Outra pergunta. E se a família não aceitar que o olheiro da escola diga ao seu filho que ele pode ser aquilo que não é? Que ele pode mudar de sexo quando ele quiser? O que é que acontece à família? O que é que acontece à criança, ao jovem e à escola? À escola não acontece nada, a criança e o jovem vai continuar a ter apoio para se identificar com aquilo que não é e a família pode ir a tribunal e perder até a guarda da criança ou do jovem. Porquê é que a escola não se limita a respeitar o disposto no artigo 5º, a linha C? Porque aquilo que está ali é apenas um pró-forma para fingir que os pais ainda têm direito a decidir o que quer que seja quando o tema é a sexualidade dos seus filhos. O próximo é o artigo 5º, condições de proteção da identidade de género e expressão de género. E conto fazer o vídeo segunda-feira ou num dia que eu tenha disponibilidade para o fazer. Até lá, quero pedir-lhe que partilhe este vídeo, que desperte pais, avós, tios, encarregados de educação, que sejam outros familiares, instituições de apoio à família. As crianças estão a ser cobaias de um experimento social de consequências nefastas. Os seus filhos estão a ser cobaias na escola. Os seus filhos estão a ser manipulados, confundidos e dirigidos para serem aquilo que não são de facto. Tudo isto em nome de uma suposta tolerância com pessoas que sofrem de problemas como disforia de género ou transtorno da sexualidade, palavras anteriores à nova língua. Pais, a vossa hora já passou até. Os vossos filhos já estão a ser vítimas desta ideologia na escola. O Artur Mesquita Guimarães processou o Ministério Público e o Ministério Público não aceita sequer a decisão do Tribunal relativamente aos filhos do Artur, porque quer obrigar aquelas crianças, aqueles dois rapazes,
a terem estes conteúdos ideológicos de género para confundir as suas cabecinhas. Claro que também sabemos que a escola está completamente politizada, mas isso não é o assunto neste momento. Pais, se vocês não fizerem nada, vocês estão a ser covardes. Estão a negar aos vossos filhos os direitos que eles têm. Eles foram-vos confiados para vocês amarem, ensinarem, cuidarem, educarem e não para que a escola os transforme em ativistas LGBT e socialistas convictos. Os seus filhos, sim, já são do Estado no sentido em que o Estado é que decide o que é que eles podem aprender ou devem aprender na escola. Está na hora de dizer chega a isto tudo. Basta de doutrinação ideológica na escola. É a hora dos pais. Até à próxima semana, se Deus quiser, para a explicação e perguntas e questionamento, não é? Ao artigo 5º do despacho 7247 de agosto de 2019. Boa tarde e até para a semana, se Deus quiser.